Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão da prova do Enem 2020. Essa é a questão 98 da prova rosa, tá? Quem tem prova de outra cor, procura pelo texto, certo? Então, vamos lá. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas caixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento de temperatura e afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes é maior, terá maior temperatura ao final do experimento, tá? Então, vamos lá. Antes da gente resolver a questão, fazer uma breve revisão, certo? Sobre ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui eu tenho o espectro, certo? Das ondas eletromagnéticas. Ou seja, a classificação dela à medida que o comprimento de onda vai variando e a frequência também, certo? Vai variando, tá? Então, aqui, quem tem maior comprimento de onda tem menor frequência, certo? E são ondas menos energéticas. Já aqui, quem tem maior frequência tem menor comprimento de onda, Esse espaçamento aqui, que pode ser, por exemplo, entre dois picos, ou então, dois vales da onda, é o comprimento de onda, tá? Quem tem menor comprimento de onda e maior frequência são as ondas mais energéticas, tá? A faixa que a gente enxerga, que é a luz, aí representado aqui pela lâmpada, pelo sol, é o que a gente chama de visível, certo? Que compreende as cores do arco-íris, tá? Só que existe uma faixa específica que tem a capacidade de aumentar a agitação das moléculas, das partículas, dos átomos que compõem a matéria. Embora essa aqui de alta frequência ela tenha mais energia, certo? Não significa dizer que ela vai ter maior poder de aquecimento, tá? Então, existe uma faixa que é chamada de infravermelho, ou seja, que tem frequência frequência menor do que o vermelho, tá? Então, ela é infravermelho. Existe uma faixa aqui antes do vermelho, em que a frequência dela, tá? Ela é responsável pelo aumento da agitação dos átomos da molécula de um material, porque eu sei que a temperatura é uma medida dessa agitação, tá? Então, a minha resposta, seria antes do vermelho, no caso o infravermelho, aqui antes do vermelho, tá? Que seria essa parte responsável pelo aquecimento, E se a gente for caminhando aqui mais para a esquerda, Então eu tenho a parte de Wi-Fi, a parte de radar, de TV, de ondas de rádio, tá? E por aí vai. Acima, no caso, eu tenho ultravioleta, uma frequência acima da violeta, Eu tenho raio-x, eu tenho raio gama, certo? Eu tenho ultravioleta, aí tenho raio-x, tenho raio gama, e assim por diante. Então, ele pergunta, essa imagem que tem na prova, ele pergunta qual desses recipientes teve a maior variação de temperatura, Ou seja, estava mais aquecido ao final do experimento, tá? Aqui eu tenho o espectro luminoso, certo? Aqui vai ter mais energia, mas não aquece. Aqui eu tenho menos energia, mas eu sei que antes do vermelho, o infravermelho, é responsável pelo aquecimento. Então, a caixinha A vai ser a caixa que sofreu maior variação de temperatura, que aqueceu mais. Então, minha resposta é a alternativa A, ok? Então, até a próxima.
para mais uma questão. Até mais!